eu tenho um, eu tenho um aviso importante do próprio Senhor Jesus Cristo sobre um acontecimento que vai ser realizado, vivenciado por você, por sua família. Por isso eu peço a sua atenção agora. Veja as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus não mente e Ele falou a verdade. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Se você analisar profundamente, meu caro, minha cara, Jesus aqui, ele fala 4 vezes que ele vem brevemente, que ele vem sem demora, que cedo ele está vindo. E sabe o que isso significa? Para você entender, eu lhe daria um exemplo bem claro. Toda vez que Jesus queria reforçar uma mensagem, ou que ele queria demonstrar que aquilo que ele estava falando era muito importante, ele dizia: em verdade vos digo. Alguns que ouviam poderiam dizer: é redundância. Jesus está repetindo palavras, mas não. Ele estava demonstrando como era importante aquilo que ele estava dizendo. Perceba também que ele estava falando em verdade somente 2 vezes. Aqui Jesus fala a mesma palavra 4 vezes. Para você ver a importância da vinda do Senhor Jesus, como ela é certa, como ela é verdadeira e como ela é breve. Os homens dizem: tem muita coisa para acontecer. Jesus diz: eis que venho sem demora. Os homens dizem: nós não sabemos quando é. Jesus disse: brevemente eu venho. Amados, hoje muitos têm perdido a fé, a esperança, a certeza viva, a convicção pulsante que Jesus Cristo está voltando à Terra. Mas hoje eu venho aqui lhe dizer que com certeza Ele está chegando. E não será como muitos pensam. Ele não virá para conversar, Ele não virá para morrer outra vez, Ele não virá para ficar aqui no meio dos homens. A volta que eu estou falando, eu estou dizendo na primeira etapa, no arrebatamento. Caros de Deus, isto é a qualquer momento.
é algo repentino, é algo iminente, é algo que Deus já prometeu há 2000 anos. E alguém vai dizer, se prometeu há todo esse tempo, não vai acontecer agora. É mesmo? É porque é agora que vai acontecer. Amados, nunca teve tanta intensidade, tanta frequência, todos os sinais que estão tendo no mundo todo. Sempre houve guerra, sempre houve tornados, sempre houve furacões, sempre houve terremotos, sempre houve maremotos, mas nunca com tanta frequência e intensidade como nesses últimos tempos. E a maior prova que o Senhor está chegando para levar o seu povo é o Evangelho sendo anunciado pelos 4 cantos da terra. Hoje você pode perguntar para qualquer pessoa na rua se ela já ouviu falar sobre Jesus, ela vai dizer sim. Eu sei quem é Jesus. Todo mundo conhece o Evangelho. E Jesus disse que quando fosse pregado o Evangelho a todas as nações, então viria o fim. Perceba, Jesus não disse então virá o Filho do Homem, então virei eu, virá o fim. Nós vemos então que o Evangelho está sendo propagado no mundo todo. Mas não é isso simplesmente que apressa a volta do Senhor, isso apressa a vinda do fim. O Senhor vai chegar, seja nós com as mãos atadas, ou com as mãos, ou com as mangas puxadas, trabalhando para o reino. Seja como for, o Senhor vai chegar. Tanto é que a Bíblia conta aquela parábola dos talentos, em que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento ainda para o indivíduo. A Bíblia nos conta que os 2 primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, multiplicaram, trabalharam, arregaçaram as mangas, deram tudo de si para agradar o seu Senhor, para cumprir o seu propósito. Mas teve um que ficou de braços cruzados, sem fazer nada. Isso impediu o Senhor de vir? Não. O Senhor veio, e para aqueles que foram fiéis, ele disse, muito bem, servos bons e fiéis. Foste fiel no pouco, e agora sobre o muito te colocarei. Mas aquele que não foi fiel, este a Bíblia diz que o Senhor disse, lançai este nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito em breve, o que muita gente diz por aí, o inferno é aqui mesmo, vai se cumprir em parte. Porque a humanidade toda estará totalmente separada de Deus. E um dos significados da palavra inferno, além de sepultura, além de lugar dos mortos, também é separação de Deus. Muito em breve, aqueles que se uniram a Deus estarão para todo sempre junto com Ele. E aqueles que não se uniram viverão para sempre separados. Amados, é vossa decisão hoje. Eu não vim colocar medo em você, mas sim temor. Eu não quero aqui lhe obrigar a acreditar. É seu direito discordar, mas é meu dever te avisar. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Os sinais estão todos aí. Quem está preparado está, quem não está ou se prepara ou vai ficar. Não pode achar que você no erro, na falha, lá fazendo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, vai subir. Não vai, não vai. Se você escolhe deliberadamente o erro vai te trazer deliberadas consequências. Não há como remediá-las. Você pode acabar com a fonte do problema, com o problema em si, somente quando acabar-se com a fonte. Não se trata simplesmente de sintomas para erradicar uma doença do corpo. Se trata doença, então se acabará os sintomas. Assim também, tantos querem tirar os sintomas e as consequências do pecado, mas não tratam com o pecado. Querem ser curados, querem ser livres de opressões, de malignidades, mas enquanto isso continuam praticando o erro. Eu entendo muito bem neste momento o que o meu mestre Jesus disse ao falar
Estes têm ouvidos para ouvir e não ouvem, olhos para ver e não veem, têm coração para compreender e não compreendem. Porque se ouvissem, se vissem, se compreendessem com o coração e se convertessem, eu os curaria. Meu Deus! 4 passos para a cura, para a libertação, a cura da sua família, a cura de qualquer área da sua vida que esteja, sim, enferma, frágil, é ouvir, ver, compreender aquilo que Jesus lhe ensina e se converter a Ele. Se converter é mudar. O Evangelho não tem sido mais pregado como ele é. O Evangelho verdadeiro, puro, simples e genuíno. O verdadeiro Evangelho proclama que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e que o Senhor Jesus a qualquer momento voltará. Ah, meus caros, hoje em dia não se vê pregações sobre o arrebatamento. Tantos de nós pregadores, e eu muitas das vezes me incluo, apenas em algumas das nossas pregações citamos, damos um leve toque, mas pare para pensar. O maior acontecimento que vai surgir diante dos olhos de toda a humanidade, da esfera em esfera global, é o arrebatamento. Não há um acontecimento tão grandioso como esse que vai acontecer. Alguém dirá, mas e o avivamento, missionário Samuel? Você não acredita? Acredito, amo, peço a Deus todos os dias. Mas o avivamento não é para ímpios, não é para aqueles que estão fora do caminho de Cristo, é para os que estão dentro, é para eles se firmarem e firmados ganharem outros. Mas o avivamento não impede o arrebatamento. Amados, com você trabalhando ou sem você trabalhar para Deus vai acontecer. Você largando o pecado ou não largando vai acontecer. Só que aí, na hora do acontecer, vai depender da sua situação atual. Meus caros irmãos e irmãs, amigos e amigas, filhos e filhas de Deus, hoje eu quero vos transmitir com base na Bíblia Sagrada, Ezequiel capítulo 33. Se você tem praticado uma vida, tem levado uma vida correta, uma índole limpa, eu lhe afirmo, você está bem. Mas se por um breve instante você decidir passar pela sua cabeça e você querer e deliberadamente se entregar ao erro, à falha, ao pecado, meu caro, de nada terá te adiantado guardar tanto o seu caráter, fazer tantas coisas boas, se você no último momento deixar a sua vida com Deus. Mas mesmo aquela pessoa que levou uma vida toda errando, se ela não simplesmente se arrepender, mas se converter, mudar de vida, ela será transformada, será aceita pelo Senhor Jesus. E no momento em que soar o clarim das trombetas, Ele levará ela para o céu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela começou a fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não se limita a 4 paredes. O corpo de Cristo não se limita a uma denominação. O corpo de Cristo não se limita a uma placa, mas sim, Ele está nos 4 cantos da terra, aonde há pessoas reunidas em oração, em fé. Em nenhum momento estou desprezando a maravilhosidade de congregar, de maneira nenhuma. É o essencial para a igreja, para ser igreja. Mas estou falando que aonde tem pessoas, indiferentemente de placa, indiferentemente de denominação, amando o Senhor Jesus, crendo na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, vivendo o evangelho genuíno que confronta e transforma, ali está o corpo de Cristo. Está membros deste corpo.
Ó amados de Deus, o Evangelho verdadeiro declara que Jesus cura. E veja como as enfermidades têm matado pessoas. Veja os hospitais lotados. Veja quantas pessoas vivem adoentadas, sendo carro de doença. Quero que você perceba que o Evangelho de Jesus proclama que ele liberta. Veja quantas pessoas estão oprimidas. Psiquiatras, sim, psicólogos e tantos especialistas na saúde mental e emocional nem acham solução para tais. Porque não é algo nem da mente nem do coração, é algo do espírito, é espíritos maus oprimindo aquela pessoa. Mas Jesus liberta, Jesus sim faz a pessoa livre. O Evangelho proclama que Jesus realmente transforma. Ele pega aquela pessoa que estava desvalida, ele pega aquela pessoa que nem via mais solução para ela e transforma num vaso para a glória de Deus, num grande testemunho. Jesus transforma num exemplo para a sociedade. O que eu estou vos dizendo é que o verdadeiro Evangelho proclama que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Ele sela os fiéis, ele sela os herdeiros da promessa, ele sela aqueles que esperam a redenção e o buscam de todo o coração. E por último, e não menos, mas sim um dos mais, para não dizer o mais importante, ele está vindo. Imagina, sermos salvos, sermos batizados com seu Espírito, sermos curados, libertos, transformados, mas não termos uma esperança de viver para todo sempre ao lado dele. Como disse o apóstolo Paulo, se esperamos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis que existem no mundo. Ah, meus caros, a vida eterna está chegando. Eu quero que você faça uma prova com Deus. Ele disse em Salmos 34:8, provai e vede que eu sou bom. Parafraseando o versículo, estou. Bem-aventurada a pessoa que em mim confia. Eu quero que você confie em Deus e obedeça a Ele, porque Ele disse, prove você mesmo e veja. Não é provar a Deus, é fazer uma prova com Deus, é diferente. Uma coisa é provar, tentar o Senhor. Outra coisa é entrar numa provação com o Senhor. É diferente. Jacó não lutou contra Deus, lutou com Deus. É diferente. Eu quero que você faça agora uma prova com Ele. Que você, hoje, se está enfermo, ou até mesmo ora para que uma pessoa perto de você seja curada, está doente, prepare um copo com água, um recipiente, uma garrafa, nós vamos fazer a oração da fé e milagres vão acontecer. O Jesus Cristo que cura, curará seu familiar. O Jesus Cristo que liberta, libertará você de todo mal que esteja oprimindo você, esteja aí perto de você ou na sua casa. O Senhor Jesus que transformará o seu corpo, mesmo que esteja abatido, em animado, fortalecido, alegre. Senhor Jesus, se você continuar buscando a partir desta live, batismo com o Espírito Santo, você que não tem, Ele selará você, se simplesmente você buscar de todo o coração. O segredinho não é buscar de coração, é buscar de todo o coração. Amanhã eu falo sobre isso na live. Agora, meus caros, preparou o copo com água? Oremos ao Senhor. Ó Eterno, Deus maravilhoso, Verbo que se fez carne, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Rei eterno, imortal, Deus invisível, mas Deus real, o único que merece todo louvor, toda honra e toda glória, aquele que era, que é e que há de vir. Ah, Senhor, eu te peço nesta hora, faça um milagre na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha. Traz a resposta, traz o livramento,
Cura, meu Senhor. Cura, meu Deus. Traga libertação. Como teu ministro e representando o Senhor Jesus, por ser verdade tudo aquilo que eu trouxe para eles nesta live. Eu ordeno aos espíritos maus que escutam a minha voz, que saiam agora em nome de Jesus. Saiam de perto dessa pessoa. Saiam daí agora em nome do Senhor Jesus. E que nesse momento ela seja livre. Toda enfermidade, toda malignidade, deixe o seu corpo. E ela seja liberada. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu querido Pai, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço que a água que teus filhos prepararam, o Senhor impetre teu santo poder. A pessoa que beber, meu Pai, receba cura, receba milagre, livramento. Restaura as forças físicas, mentais, emocionais e espirituais. E se ela der para alguém beber desta água, que esse alguém receba a cura, o milagre e a transformação. Sejamos todos abençoados por Deus, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água que você preparou e que Jesus lhe dê a bênção que você pediu a Ele. Saúde, paz, luz e bem de Jesus Cristo. Respire forte e assopre devagar. Muito bem. Ele visitou você. Você pode, assim que terminar essa live, ou se o seu familiar está aí perto de você, orando juntamente conosco, entregue para ele. Tenho certeza, com o tratamento da parte de Deus, que Deus impetrou seu poder e fez um santo remédio, esta pessoa será curada. Está curada. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Vai ficando por aqui mais uma live, Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Que Deus faça arder em vossos corações a ardente expectativa do arrebatamento, de estar com Cristo Jesus. Um forte abraço, um alô especial para a querida Glória Lisboa de Tavares. Jesus te abençoe, minha irmã querida. Sandra Oliveira também nos escutando. Paz, luz, fé e graça no seu coração, amada. Que Deus fortaleça nesta caminhada. Querida Neucida Rosa de Arroio do Meio, Jesus lhe abençoe. Sim, temos orado pela senhora e pela sua família e não deixaremos de orar. Deus vai tocar, Deus vai agir. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Querida Regina Maria, Jesus lhe abençoe, amada. Graça e paz. Que o Senhor Jesus lhe fortaleça e lhe dê bênçãos poderosas. Eupídio Ramos, irmão de fé, Deus abençoe, amado. Que o Senhor Jesus abençoa com muita graça, com muita força. Querido Mateus, meu caro colega, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente também. Querido Vanessa dos Santos, Marilena Fátima, o evangelista Valmir Sérgio, Nalda Barbosa de Capão da Canoa, Deus abençoe. Querido Bispo Rafael Chagas, Jesus abençoe, amado. Que Deus nos fortaleça para continuar ganhando almas e promovendo o seu reino. Amados, Deus abençoe todos. Um abraço apertado do Senhor Jesus, missionário Samuel Massa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa live. Pessoas precisam ser alertadas o quanto antes do que está para acontecer. A paz do Senhor fique convosco. Até mais!